Gostamos de lembrar sempre que, ao adentrarmos na casa espírita, nós já vamos recebendo dos nossos entes queridos aquilo que tanto nós precisamos. E encontram-se eles todos muito felizes, porque há muito tempo atrás, em reencarnações passadas, procuravam os caminhos que não os do bem. E através das reencarnações, das sucessivas experiências, nós reencarnamos e hoje nós já conseguimos deixar os nossos lares e vir numa casa espírita, num templo espiritual, compartilhar as ideias do espiritismo cristão. E para esta noite, nós escolhemos um tema muito simples, mas de muito significado. Mesmo porque Allan Kardec, ele faz um estudo muito profundo a respeito dos chamados anjos guardiões. E nós, como os espíritas, todos acreditamos nos anjos guardiões, nos espíritos protetores, naqueles que nos antecederam ali em túmulo e encontram-se ao nosso lado, nos inspirando e nos ajudando. Desculpe. Dessa forma, quando nós pegamos as obras de Allan Kardec, as 5 obras, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, e hoje, de uma forma especial, nessas obras que lá no final tem o chamado índice analítico, que é por assunto do A até o Z, nós vamos encontrar ali os assuntos que nós podemos estudar e nos aprofundar um pouco mais. E todas as obras têm assuntos sobre os anjos guardiões. De uma forma especial, no Livro dos Espíritos, das questões 489 a 521, são exatamente 33 questões, para sabermos quem são os anjos guardiões, esses espíritos protetores. No entanto, no Livro dos Espíritos ainda, lá nas questões 128, 129, 130 e 131, Kardec faz uma exposição a respeito de quem são os anjos da guarda. Quem são esses seres sublimes que estão a ajudar-nos em nossa evolução? Os anjos da guarda foram criados à parte por Deus? Não. Deus nos criou simples e ignorantes, dando a todos nós condições de um dia nós virmos a sublimarmos-nos, a tornarmos-nos espíritos angelicais. Se existe uma fatalidade, é a luz, é a evolução. Mas o que falar sobre os demônios? Que isso também está lá na questão 130 do Livro dos Espíritos. Deus não poderia os criar, porque senão fugiria da sua bondade, da sua justiça. No entanto, são seres que foram, por um grupo ou por um povo, sempre temido ou reverenciado. Eles nada mais são do que espíritos que, na sua evolução, adotaram a vingança, o ódio, o rancor, a mágoa, a tristeza, e enveredaram por caminhos que não os do bem, então tornaram-se espíritos, para uns demônios, para outros obsessores, mas, na sua intimidade, são espíritos infelizes, que um dia, com toda certeza, haverão de volver às regiões sublimes. E por que, então, dessa preocupação com os anjos guardiões, os anjos da guarda? Em primeiro lugar, gostaríamos de lembrar que, lá no Velho Testamento, existem as manifestações inúmeras desses espíritos sublimes. Lá no Velho Testamento, eles levam o nome de Espíritos do Senhor.
Encontra-se no livro de Tobias, no livro de Jeremias, no livro de Isaías, onde eles constantemente haverão de proteger, de inspirar os profetas lá do Velho Testamento. Que para nós, espíritas, sabemos que profetas nada mais são do que médiuns. Médiuns é aqueles que estão no meio e que servem de intermediário do mundo espiritual ao mundo material. Os profetas, que tiveram também a grande incumbência de trazer para todos nós o monoteísmo, a crença no único Deus, também sofreram muitas perseguições. E se não fosse, segundo Emmanuel, a ajuda desses seres sublimes da espiritualidade maior, esses espíritos de Deus, também eles não conseguiriam realizar o seu grande desiderato, que era de trazer para todos nós essa mensagem sublime, que é a crença no único Deus. Porque até então, todos os povos da antiguidade acreditavam nos deuses, na crença politeístas, deuses para todos os fundamentos. Quando nós adentramos no Evangelho, no Novo Testamento propriamente dito, nós vamos ver a ação constante dos anjos da guarda. E para nós lembrarmos que nós sabemos que aqui todos nós lemos algumas coisas, participamos de alguns estudos, e nós somos muito felizes e gratos em ser convidados para casa, viu, Tânia? E aos amigos que já compartilham da doutrina espírita, quando nós falamos de algumas coisas e quando nós assistimos também por online outros queridos irmãos que aqui estão, né, nesse momento em casa, nós observamos que as pessoas que aqui estão, elas compreendem perfeitamente aquilo que é falado. E aí nós vamos lembrar que lá no Novo Testamento, em Lucas, ele narra a seguinte passagem. Ele diz assim: Zacarias adentra-se naquela tarde um templo para orar. E lá estando orando, eis que à sua frente surge um anjo, um ser luminoso. Todas as passagens do Evangelho, em nenhum momento vai dizer que esses seres têm asas enormes. Pelo contrário, vão dizer que são seres sublimes e luminosos. E aí, naquele momento, Zacarias tem aquele medo, ao que o anjo diz: não temas, Zacarias, porque as tuas orações foram ouvidas, e Isabel, tua esposa, haverá de dar à luz, e trará à terra um varão, ao qual haverá de preparar o caminho do Senhor. Zacarias, no entanto, questiona: mas como pode ser isso? É claro que a resposta que trazia o anjo era exatamente aquela que Zacarias, durante toda a sua vida, queria ser pai. Mas como agora eu posso ser pai em idade avançada, eu e minha esposa? Ao que o anjo diz: para Deus nada é impossível. E como duvidastes, tu ficarás mudo até o dia do nascimento do teu filho. Como isso vai acontecer? No dia em que nasce aquela criança, os homens se reúnem em festas, vão até Zacarias, o abraçam e diz: que nome daremos à criança? Zacarias pede uma tabuinha, escreve o nome João. Naquele momento se desentrava-lhe a língua. Então nós observamos a ação dos anjos de Deus. Gostaríamos de fazer só um pequeno parênteses, que nós, como espíritas, temos tanta certeza de que a vida continua e aqueles que nos antecederam em túmulos estão ao nosso lado, que de forma nenhuma eles têm a preocupação de aparecer para nós. Não é isso? Imaginemos nós, como é natural, acordando pela madrugada, indo ao banheiro no corredor, e lá na frente aparece a nossa vozinha desencarnada há 10 anos. Olha nós desencarnando junto. Então, nós acreditamos neles, temos a certeza de que eles existem, mas não precisa sequer botar a mão em nós, por favor.
Principalmente ao estarmos sozinhos, dentro de casa, no silêncio, ou quando a energia acabar, por favor, né? A gente acredita em vocês, tá bom? Então, nós vamos observar que, logo depois, o mesmo anjo Gabriel vai até em Belém de Judá. E tinha uma jovem limpando a casa, de nome Maria, ao qual o anjo diz a ela que Deus achou graça nela, e ela haveria também de ficar grávida e dar à luz a uma criança, ao qual deverá pôr o nome de Jesus, que seria o Salvador de todos nós. E Maria, que afirma não ter conhecido ninguém, né? E o anjo lhe diz: Isabel, tua prima, já está grávida há 6 meses, vá visitá-la. João e Jesus eram primos. Então, João nascerá futuramente e será o precursor daquele que haverá de preparar o caminho de Jesus. Nós vamos observando que os anjos, naquele momento do nascimento de Jesus, vai preparando. Os anjos estarão com Jesus desde o nascimento até a crucificação, porque serão eles que haverão de orientar José para não abandonar Maria, porque o que está sendo gerado nela é obra do Espírito Santo. Os anjos haverão de dizer aos reis magos, a Melquior, Gaspar, que vieram do Oriente, que não volte a Herodes, porque o objetivo de Herodes era matar a criança, e que José fugisse com a criança para o Egito, porque Herodes queria matá-lo. E depois o anjo aparece novamente, pedindo para José voltar ao Egito, que Herodes morreu, mas José vai para Nazaré. Então nós vamos observando que naquela noite, quando Jesus nasce, os pastores estão ali próximos, e eles materializam-se, e um deles diz: não se atemorizem, porque acaba de nascer na terra o Salvador do mundo. Outros espíritos se materializam, segundo Lucas, tocam uma trombeta e cantam glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Depois eles irão até a manjedoura falar com Maria e José sobre aquele fato ocorrido. Quando Jesus, depois da tentação, que ele passa, né, pelas provações, os anjos se apresentam e passam a servir Jesus. E nós vamos observar também, porque tem várias citações, que lá após a crucificação, Maria de Magdala, Maria, mãe de Tiago e Joana, vão até o túmulo para preparar o corpo de Jesus no 3º dia. E quando elas adentram o túmulo, sobre o túmulo tem um ser luminoso que lhes diz: mulheres, a quem procurais, ressuscitou dentre os mortos. Avisem os seus discípulos que Jesus haverá de encontrá-los na Galileia. Então nós observamos sempre que os anjos da guarda, os espíritos protetores, estão aí constantemente a ajudar ao sublime amigo a realizar a sua gloriosa tarefa. E aí, nós todos temos também, junto de nós, esses seres maravilhosos, os anjos guardiões. Todos nós no mundo espiritual, vamos imaginar nós todos agora no mundo espiritual, para reencarnar, lá no Brasil, em São Paulo, na capital, na Zona Leste, Sapopemba, nós todos, né, contaremos com a ajuda daqueles que haverão de endossar a nossa atual existência. E nós ficamos muito preocupados porque como é que nós vamos realizar tudo isso? No mundo espiritual é tudo muito claro para nós, mas nós temos as nossas dívidas passadas, nós temos aqueles com quem nós temos que conviver da melhor forma possível, através da paciência, da compreensão, da tolerância, coisas que já estão incrustadas em nossos corações,
porque nós somos espíritas e compreendemos isso muito bem, ao tratar o companheiro, a companheira, os filhos, os irmãos, os pais, não é? Porque nós somos espíritas, nós somos pessoas tranquilas. Nós somos pessoas que já carregamos o amor em nosso coração. E nós convivemos da melhor forma possível. E assim, dessa forma, esses amigos abnegados do mundo espiritual disseram assim: quando lá vocês estiverem, na terra, basta que eleve o pensamento, para nós estarmos muito mais próximos. E é exatamente isso que nós fazemos. Quando nós, depois de acordarmos, trabalharmos, estudarmos, realizarmos as nossas tarefas domésticas, ou outras tantas, depois do banho, do desjejum, antes de nós nos recolhermos, nós sentamos na nossa cama, fazemos isso, porque é assim que nós aprendemos com a doutrina espírita, não é, dona Tânia? E aí nós sentamos e vamos apaziguar, como lembrou muito bem o nosso irmão agora, né, de fecharmos os nossos olhos e nos acalmar. E nós acreditamos que nós fazemos isso. Então nós sentamos, fechamos nossos olhos, pedindo em primeiro lugar que eles não precisam aparecer, e nós vamos entrar em contato com eles. Agradecer o quê? Agradecer pela vida, pela família, pelo corpo saudável, pelo trabalho, por tudo de bom que nós recebemos naquele dia. Nós fazemos um Pai Nosso e lembramos então de outras tantas pessoas em sofrimento, sem uma casa, sem ter o que comer, muitas vezes reclusos em hospitais, passando por terríveis provações, e o nosso pensamento impregnado dessa energia, desse ectoplasma, desses bons fluidos, eles, os amigos espirituais, haverão de tirar de nós, de extrair e levar até outros lugares onde existem esses irmãos que tanto precisam das nossas energias, dos nossos fluidos. E assim, Emmanuel orientou o nosso querido e saudoso Chico Xavier. Só que Chico Xavier levantava muito cedo, ia para a fazenda Modelo, ia trabalhar muito, depois voltava para casa, ia para o Luiz Gonzaga, muitas vezes depois do centro ia atender os necessitados, e quando chegava em casa, um banho, lá um alimento bem leve, e Emmanuel dizia para ele: o senhor também tem que orar. E aí ele começava e não conseguia fazer sequer o Pai Nosso, né? E aí Emmanuel, como esse ser sublime, maravilhoso, que todos nós gostaríamos de ter um ao nosso lado, porque ele haveria de nos controlar os nossos ímpetos e os nossos pensamentos e palavras e ações. E Emmanuel disse para ele: Chico, o que acontece? Né? Você precisa orar antes de descansar, agradecer por tudo. E Chico disse assim: eu estou muito cansado. Eu começo a orar o Pai Nosso e durmo. Isso já fazem vários dias. Aí Emmanuel, esse ser maravilhoso, disse assim: é interessante, né? Que quando o senhor está jantando, se alimentando, o corpo físico, você leva no mínimo lá uns 20 minutos. E eu nunca vi o senhor cair com o seu rosto no prato. Então o senhor faça favor, né, de se equilibrar, para que a oração é um alimento para a alma, para nós, espíritos encarnados. E a questão da oração é tão interessante que, depois da oração, os espíritos ali junto de nós, quando o corpo estará descansando, nós em espíritos haveremos de nos encontrar, né, em tarefas no mundo espiritual, ou em encontros com os nossos saudosos amigos de reencarnações passadas, lá no mundo espiritual, parabenizando, nos ajudando, nos fortalecendo sempre. Agora, nós gostaríamos de lembrar também que, além dos anjos guardiões, espíritos protetores, que todos nós temos também, sabe quem? Os espíritos familiares. Esses seres maravilhosos que nos antecederam ali em túmulo, que estão na figura do pai, da mãe, dos
dos avós, dos tios, estão junto de nós. Quando nós desencarnamos, normalmente nós vamos para alguma região não muito boa, e depois de nós sermos resgatados, passamos por banhos fluidoterápicos, vamos para um setor de aprendizados, e quando nós estamos um pouquinho equilibrados, sentimos saudade do grupo. E aí, essa saudade vai aumentando com o tempo. Vai sentindo saudade do pai, saudade da mãe, do irmão, dos filhos, dos avós. E aí nós pedimos para ir visitá-los, para estarmos junto deles. E muitos, ao vir e ver como estão, pedem a permissão de ajudar, de nos amparar, de nos inspirar. E para alguns é permitido, desde que existe um equilíbrio. Quem já leu o livro E a Vida Continua, de André Luiz, que é um livro maravilhoso, romanceado, que conta a história de Evelina Serpa e Ernesto Fantini, duas pessoas que se conhecem no balneário em Minas Gerais, e que os dois haverão de passar por uma cirurgia de estômago, por causa do câncer. Eles se conhecem, se cumprimentam, e, ao despedirem, perguntam: será que nós haveremos de ser bem-sucedidos na nossa cirurgia? E a Evelina Serpa sorri e fala: vamos deixar o tempo, né, responder essa questão para nós. O livro é maravilhoso, vai, e depois eles se encontram num leito de um hospital, no plano espiritual. Gente, também uma outra observação, né? Se um dia nós acordarmos num hospital, entre quatro paredes, que a gente não conhece ninguém, não vem nem pai, nem mãe, não vem nem a Tânia, nem o Marcos, nem um amigo para visitar, vários dias, tenha certeza que nós desencarnamos. Tenho certeza. Porque eles fazem essa análise, né? Evelina Serpa e Ernesto Fantini conversam com os enfermeiros, falam assim: quando é que eu vou receber a visita do meu esposo, da minha esposa, dos meus filhos, dos meus irmãos? Eles falam: tenha calma, que um dia eles virão. Você não está saindo bem tratado? Estamos. Você está contente? Estou. Mas eu tenho tanta saudade, e aí vai, né? Então, se estivermos num quarto, entre quatro paredes, muito bem tratado, bacana, e pelaquela porta não entrar o nosso ente querido, nós já fomos, né? Já estamos lá no mundo espiritual. Porque, de repente, a gente vai dormir hoje e amanhã já está lá, né? E é mais ou menos assim que acontece. Pois bem, então, Evelina Serpa e Ernesto Fantini se encontram no plano espiritual. É uma história maravilhosa. Eles custam acreditar que desencarnaram. E ele é uma pessoa mais idosa, Evelina Serpa é uma senhora muito mais jovem, ela casada com Caio Serpa, na terra um advogado, que já o traía. E Ernesto Fantini casado, né, como mostra no livro, e também no filme, tem um filme. E dessa forma, eles começam a ter saudade da família. Quando um dia é permitido para os dois virem até o Ipiranga, porque Evelina Serpa morava no Ipiranga, com Caio Serpa, e Ernesto Fantini na Vila Mariana. E o aeróbus, né, aquele ônibus do mundo espiritual, traz os dois, deixa os dois lá na porta, que eles eram amigos, e assim, eles nunca entenderam por que essa ligação, essa afinidade dos dois. Então, fica ali Evelina Serpa e Ernesto Fantini. O aeróbus vai embora, levando outros transeuntes, né? E aí, Evelina Serpa vai entrar na casa dela. E ela pergunta para Ernesto: como que eu estou? E ele diz assim: você está linda, muito bem arrumada, mas o seu marido não vai lhe ver. Mas mesmo assim eu quero estar aprumada. Então ela adentra-se à casa, e lá no fundo era tanta saudade do esposo,
que ela falava assim, como que ele está num grande sofrimento, numa tristeza terrível. Eu queria tanto consolar meu esposo, eu estou com saudade dele. E quando ela entra na casa, vê os móveis modificados, os quadros não eram os mesmos, e aí ela escuta alguém conversando lá no fundo, na varanda. E ela vai até lá, e o esposo está com outra, abraçado. E ela lembra já que, quando na terra, ele já, tinha essa jovem ao seu lado. Ela fica muito triste, sai da casa, e Ernesto Fantini percebe a tristeza e pergunta, o que aconteceu? Ele está com a jovem que continua nos braços. Ernesto Fantini está ali. E Evelina Serpa diz assim, eles vão sair da casa, de carro, eles vão para Santos. E Ernesto Fantini assim, vamos aguardar. Quando o carro sai, com o doutor Caio dirigindo, e a jovem do lado, Ernesto Fantini dá um grito e diz, é minha filha. O livro é maravilhoso, e vocês estão convidados a comprar e ler, porque nós vamos cantar. O que nós queremos dizer para vocês é assim, a história é maravilhosa, e lá no final do livro, Ernesto Fantini e Evelina Serpa, que agora, depois de não ter mais vínculo nenhum na terra, eles vão namorar no mundo espiritual. Eles têm uma afinidade muito grande. Ele era uma pessoa idosa, se rejuvenesce, e ela fica um pouquinho mais idosa. Mas o que é interessante é que eles têm uma grande tarefa junto à família. E de mãos dadas, eles entram no gabinete e o mentor já diz, eu sei o que vocês querem. Ah, sabe. O mentor sabe tudo, né? Já leu o pensamento. Então, mas é permitido. O que é permitido? Vocês terão 30 anos, está lá no livro, gente, 30 anos para ajudar na terra os seus entes queridos, de ambas as famílias, para que eles se encontrem, para que se perdoem, para que se tolerem, para que se compreendam. Então, olha que maravilha. Nós, sem sermos anjos guardiões, poderemos também, na figura de um ente querido, de um parente, ajudar outros tantos que ficam aqui na terra. Por isso que nós, sendo espíritas, já estamos nos preparando, Porque no lar a gente já tolera o pai, já tolera a mãe, já compreende esse, já compreende aquele. Tolerar não seria a palavra certa, não, perdão. É amar. Porque a mulher chegou para o Chico e falou assim, Chico, eu vivi com ele 50 anos, olha que eu tolerei até o último minuto e agora estou desincumbida, não estou, Chico? Ela falou, não, porque agora vocês vão voltar para se amar. Porque tolerar uma coisa, amar é outra coisa, E dessa forma nós vamos observando que nós temos junto de nós os espíritos familiares. Olha que bom, anjos da guarda, espíritos familiares. Fora esses, quem nós temos também? Gente, é maravilhoso, mas nós temos junto de nós os espíritos simpáticos. Sabe quem são os espíritos simpáticos? São exatamente essas entidades maravilhosas que um dia alguém aqui teve a feliz ideia de fundar esse centro Fraternidade Espírita Irmã Maria. Quando abre-se um evangelho no lar, um grupo espírita, um centro espírita, se alia a eles entidades do mundo espiritual que vai ajudá-los, que vai ampará-los, que vai inspirá-los sempre. E dessa forma, todos aqueles que vão se associando, que vão chegando, contarão com a ajuda desses espíritos simpáticos, que nunca nos abandona. André Luiz narra, nas obras dele, Obreiros da Vida Eterna, que o mentor está numa casa espírita, ele está direcionando no mundo espiritual aquele trabalho que haverá de iniciar. E observando as pessoas que frequentam, o mentor percebe que 2 deles não estão ausentes. E fora o mentor, tem os auxiliares.
Então o mentor chama um deles e diz: vai ver o que aconteceu, porque 2 não vieram. Aí eles vão e voltam e dizem que eles não estão bem. Um está com a esposa adoentada e o outro está acamado. E o mentor diz assim: logo depois dos trabalhos nós haveremos de dar o socorro, de levar a eles o que eles precisam. Então, todos nós que aqui estamos, nas terças-feiras, ao adentrar a casa, estamos catalogados, estão registrados os nossos nomes nesse livro, como diz Joana de Ângeles, no mundo espiritual. Fazemos parte desse grupo de terça-feira, das 20 às 21 e pouco. Fazemos parte aqui. E todos que nós adentramos aqui, nós estamos colaborando com outros tantos que precisam, através do fluido, do ectoplasma, das boas energias, dos bons pensamentos. E os amigos espirituais contam conosco. Mas a questão é tão fabulosa que não fica por aí. Porque nesse momento, na metade do mês de novembro, as casas espíritas, à direção de companheiros amigos, nos convidam a ajudar outros tantos que precisam. Através das sacolinhas de apadrinhamento, de alimentos, de roupas, de brinquedos, de calçados e outras coisas mais. E nós, com os nossos corações agradecidos, pegamos lá uma sacolinha ou alguma coisa para ajudar. Ajudar outros tantos que necessitam, que nós muitas vezes nem conhecemos. Mas não importa. O importante é que nós somos reconhecidos no plano espiritual. E quando nós abrimos o coração a ajudar alguém, nós recebemos em dobro. Porque a bandeira que nós carregamos da doutrina espírita está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Portanto, esses todos seres maravilhosos do mundo espiritual estão aí nos ajudando, nos fortalecendo. E a nossa caridade, a nossa ação é o protocolo do mundo espiritual que nos ajuda, que nos fortalece a investidas de entidades que não os do bem. Porque quando você, naquela semana, naquela quinzena, naquele mês, tem por princípio ajudar alguém, na sua cabeça, no seu corpo, no seu espírito, está protegido das investidas das entidades do mal. Porque é a proteção natural que nós mesmos nos impomos. Daqui a pouco nós tomaremos o passe. Sairemos daqui com essa lâmpada, bem iluminada, os 220, fortalecidos. Fora o passe, o nosso pensamento e a nossa ação. E André Luiz pergunta, mas, ao mentor, ele poderá voltar da mesma forma na próxima semana? Sim, André, claro. Desde que nós tenhamos a conduta para isso. De nós termos equilíbrio. É claro que, devido a tantas coisas, a gente abaixa o padrão vibratório, né? Mas com toda certeza a gente não vem com 220, mas uns 110, uns 50 watts, a gente consegue retornar, né? Alguns chegam até com uma velhinha acesa, quase apagando, mas aí, com o grupo, a gente se acende novamente. Então, gente, a ação dessas entidades espirituais em nosso socorro é maravilhoso. E somente a ação do bem nos promove às regiões sublimes. E somente a prática do bem nos liga a essas entidades do mundo espiritual. E nós gostaríamos de contar uma pequena história que já veiculou aí pela internet, talvez muitos já conhecem, que conta que, num final de semana, uma família constituída de um casal e uma criança de 12 anos, depois de uma semana de trabalho, resolveram de ir para um acampamento.
Assim como outros tantos, eles escolheram um lugar assim praticamente sozinhos e chegaram bem de manhã, num domingo. Às 10 horas da manhã, foram de automóvel, levaram os lanches e ficaram ali o dia todo. Quando o relógio assinalou 17 horas, resolveram voltar para casa. Estavam muito felizes. Aí arrumaram lá as coisas. E quando o marido, né, o pai da criança, entrou no automóvel e foi dar a partida, o carro não pegou. A criança de 12 anos, num daqueles momentos, foi até o automóvel, ligou o carro, ligou o rádio, não desligou e a bateria riu. Como voltar para casa? Narra a história que ele saiu a chutar pedras, a esbravejar, a falar palavrões, mas tinha que resolver a situação. Então ele chegou até a esposa e disse assim: quando nós viemos para cá de manhã, à beira da estrada, mais ou menos uns 5, 6 quilômetros daqui, tem um posto de gasolina. Eu vou até lá buscar ajuda. Vocês fiquem aí e eu em breve retorno. Aí ele foi caminhando, caminhando, tropeçando, xingando, bem equilibrado, coisa que nós não faríamos nunca, né? Aí foi. Quando ele foi se aproximando do posto, estava tudo escuro. Aí ele, mas hoje é domingo, claro, não tem ninguém no posto. Mesmo assim, ele chegou no posto de gasolina, tinha lá uma cabine e tinha páginas amarelas, né? As pessoas assim um pouquinho mais de idade lembram das páginas amarelas que chegavam nas nossas casas, né? Os jovens não lembram, mas é um livrinho bem pequeno, bem grande assim, página amarela. Aí o homem começou a olhar, falou assim: quem sabe eu consiga ligar para um mecânico. Aí ele foi ligando, ligando, ninguém atendia, tal, tal. De repente, um atendeu. Era o Zé. E aí ele explicou a situação, disse aonde ele estava, e o rapaz disse assim: eu sou mecânico, eu tenho aí um pequeno guincho, sei aonde vocês estão, e já já eu chego. E aí ele ficou aguardando. Ele, ficando aguardando, ele já foi pensando no quanto ele ia gastar. Imagine, num domingo, um mecânico vir atender no acampamento. Passou lá uma meia hora, chegou lá o Zé, dirigindo um caminhão guincho, todo reluzente, né, com algumas lâmpadas, porque estava escurecendo. Pediu que ele viesse, entrou no caminhão e foram até o acampamento. Se cumprimentaram, perguntou mais ou menos o que era, mas ele pensando quanto ele haveria de gastar por aquela atitude do seu filho. Chegou no acampamento, o homem gerou uma surpresa, porque as duas pernas eram paraplégicas, tinha aparelhos. Mesmo assim, ele arrumando, desceu do automóvel, foi até o carro, viu que era uma bateria riada, pegou os cabos para dar uma carga. O homem sentou ao lado da esposa, sisudo, bravo, nervoso. E conta a história que o Zé não. O Zé era feliz, contente, brincando com as crianças, fez até algumas questões de mágica, tirou uma moeda, e quando deu a carga no automóvel, ele foi lá, ligou e disse: não desliguem, que vocês vão chegar em casa, porque está tudo certinho. A esposa cutucou o marido e disse: vai lá e pergunta quanto é que é. E ele foi, o homem estava lá enrolando os cabos, e perguntou assim: quanto que ficou o seu trabalho? E o homem sorrindo respondeu: não ficou nada. Como não ficou nada? Alguma coisa ficou, preciso pagar para o senhor o que o senhor fez. Não, não se preocupe, não ficou nada. Não, senhor, eu tenho que falar algum preço. Primeiro estava preocupado em pagar. Agora o homem não quer receber, o homem quer pagar. É assim. Não. O senhor fique tranquilo que o que me moveu aqui foi a caridade de ajudar alguém. E como a esposa aproximou-se e perguntou o que estava acontecendo, ele resolveu contar a seguinte passagem. E falou para eles assim: há muitos anos atrás,
eu também estava na minha casa e fui atender um chamado. Voltava eu para casa de madrugada, com muito sono, dormi no volante, caí numa ribanceira abaixo, as minhas pernas ficaram presas no automóvel, e eu, com certeza, iria morrer. Logo depois passou alguém num caminhão e viu o acidente. Então aquele homem desconhecido desceu aquela colina, com muita dificuldade, viu a situação, buscou ferramentas, cortou as ferragens, trouxe-me no braço até o caminhão, levou-me para o hospital, entrou em contato com a minha esposa, com meus filhos, com os parentes, e eu fiquei por um tempo hospitalizado, sendo medicado, e quando eu havia recebido a alta, ele estava junto de mim. E aí eu perguntei para ele, como eu posso lhe pagar? E ele me respondeu assim, um dia, quando alguém na estrada da vida passar por alguma situação, tu vai e ajuda. Porque todos nós somos anjos de uma asa. E nós precisamos de uma outra pessoa que também com a mesma atitude, com a sua asa, podemos, ao nos abraçar, alçar as regiões sublimes. Então, todos nós que estamos aqui na noite de hoje, com toda certeza somos anjos de Deus. E podemos abrir os nossos corações e fazer outras tantas coisas para outras pessoas que precisam. Temos apenas uma asa, por isso nós reencarnamos. A asa da inteligência, da intelectualidade. Estamos tentando desenvolver a asa do amor. Mas enquanto nós não estamos sublimados, precisamos de outros tantos, para que juntos podemos abrir os nossos corações e realizar o que há de melhor. Portanto, Deus confia em cada um de nós, porque Deus ajuda as criaturas por intermédio de outras criaturas. E o maior anjo que nós conhecemos um dia renunciou às regiões mais sublimes e veio até nós. Quem poderia imaginar que aquela criança caminhando com os pés descalços nas areias do deserto seria o homem-luz, o menino Jesus? E ele veio e acendeu um rastro de luz para todos nós que estamos tentando buscar. Mas as oportunidades são a cada dia, a cada momento em nossos corações. Que nesta noite possamos receber em nossos corações esse Jesus maravilhoso. Para que quando, na noite de Natal, os dois ponteiros se encontrarem num ato de louvor, assinalando a meia-noite do nascimento desse menino, que ele possa adentrar não somente as casas, mas o coração de cada irmão presente, e aí se fazer morada. E ao fazer morada, que se transforme na paz, na alegria, na união e na felicidade que tantos nós precisamos para continuar vivendo. Muita paz a todos e que Jesus possa nos abençoar sempre, redobrando a nossa fé, a nossa confiança e essa certeza de que podemos fazer um pouquinho mais. Muito obrigado.